Bom dia! Hoje é dia 30 de novembro de 2022. Estamos chegando ao final de mais um mês para entrarmos no último mês do ano. Que bom! É de coração que eu espero que aqueles planos que a gente programou no final do ano passado, que a gente tenha realizado o maior número possível de tudo aquilo que foi planejado. E se falhou alguma coisa, ainda tem 31 dias aí para realizar, né? Ainda tem tempo. Então não adianta ficar de braços cruzados. E que 2023 venha chegando aí trazendo disposição de vencer. Porque tem muita gente que só pensa em ganhar o prêmio e esquece um pouco que é necessário trabalhar para conseguir o grande prêmio. Se bem que o grande prêmio todos nós já temos, que é o prêmio da vida, somos felizardos por isso. Estamos aqui diretamente do Leão, Lar Espírita Alvorada Nova, em Parnamirim, Rio Grande do Norte, realizando mais uma mini palestra que se segue com os atendimentos por tratamentos magnéticos humanos. Vocês que estão aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, recebam o nosso abraço. E que todos venham para neste momento aqui fazermos a nossa oração inicial. Deus, Pai de amor, bondade e sabedoria, agradecidos estamos pelo dom da vida e por todas as bênçãos que vêm com isto. Agradecidos pelas boas intuições que sempre nos advertem, para que nos esforcemos mais pelo que é melhor, verdadeiramente bom, e superemos com mais facilidade as dificuldades do dia a dia. Todavia que com elas aprendamos, porque não é muito sábio ficar caindo nas mesmas falhas repetidamente. Que os nossos amigos espirituais estejam conosco mais uma vez. Que assim seja. Então é isto, nós estamos aqui para hoje falar sobre perfeccionismo. E é muito comum a gente ver e ouvir as pessoas, seja querendo ser perfeccionistas, ou então querendo simplesmente condenar e criticar a qualquer que queira fazer alguma coisa que leve à perfeição. Eu gostaria de começar esse tema com duas passagens do Evangelho de Mateus. A primeira, do versículo 45 ao 48, no capítulo 5. E eu vou ler todos os 4 versículos. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E agora no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, versículo 21, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Por que começar a falar de perfeccionismo buscando este exemplo máximo de Jesus?
No Novo Testamento, atribuído diretamente a Jesus, ele fala objetivamente sobre perfeito, ser perfeito, nestas duas passagens. Paulo chega a também comentar sobre perfeição, e se não me engano, foi Paulo também numa outra epístola, mas nem é tão claro, nem tem a referência que nós temos quando tomamos Jesus por base. Então vamos primeiro àquelas citações. Vejam bem, no capítulo 5 de Mateus, o quarto versículo que eu li, que é o 48, alguém poderia ter dito, você leu 3 versículos a mais, sem necessidade, porque é no quarto que ele diz, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, na realidade, ele só falou de perfeição e falou 2 vezes no único versículo. Mas, ao contrário disso, nós lemos que para que a gente se torne filho do Pai, que faz nascer o sol para os justos e os injustos, que faz para os bons e maus, que faz chover sobre justos e injustos. Porque se você ama somente quem te ama, os publicanos também fazem os mesmos. Se você só saúda os vossos irmãos, os outros também fazem os mesmos. E aí é quando ele chega com sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Aí aqui eu vou fazer uma inserção. Quando a gente ouve falar de perfeccionismo, normalmente a gente atribui a pessoas que tentam ser ou tentam aparentar serem perfeitas no que fazem. Quando as pessoas só tentam aparentar perfeição, isto necessariamente não guarda relação com o aspecto patológico do perfeccionismo. A não ser quando a gente diz, são os mentirosos mais sofisticados. São aquelas pessoas que querem aparentar perfeição para impressionar os outros. Na realidade, elas não vivem intimamente a busca desse perfeccionismo. Mas quando a gente vive esta estrutura, eu sou perfeito, eu quero ser perfeito, eu faço tudo de forma perfeita, e aí dentro disso, a gente passa a fazer uma tarefa qualquer, quando termina a gente olha e diz, não está boa, faz de novo, e faz de novo, e faz outra vez, e quando termina, basta que alguém mexa em alguma coisa, o mundo desaba. Essas são as pessoas chamadas perfeccionistas. Será que isto traduz exatamente a proposta de Jesus? E agora aqui eu volto para o texto de Mateus no capítulo 5. Ele primeiro faz as indicações de como é que Deus interage. Ele manda o sol tanto para os bons como para os maus, e faz cair chuva sobre os justos e os injustos. E aí depois diz, se você ama somente a quem te ama, você não está fazendo nada demais. Se você só saúda quem te saúda, você também não está sendo diferente. O que é que leva a isso, a Jesus concluir dizendo, sede, pois, perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está celestial? Toda uma didática pedagógica extremamente perfeita. Porque se ele tivesse dito apenas, seja perfeito como perfeito é o vosso Pai, sabe o que é que isso seria? Isso seria ridiculamente absurdo. Só que Jesus, ele não se propôs a esse papel, nem de ser ridículo, nem de ser absurdo. Toda a proposta de Jesus é no sentido de viabilizar para que a gente chegue em algum lugar. Então, antes dele dizer que a gente seja Deus, ele diz, olha o que é que Deus faz. Aquela coisa que tanto clareia quanto queima, ele dispõe para todo mundo por igual. E aquela coisa que inunda e que fertiliza, ele também distribui por igual. Ele não seleciona, ele não elege. Você é o meu eleito.
Não, você tem sol, como você tem chuva, como cada um de nós, onde quer que nós estejamos nesta terra, temos 24 horas a cada dia. Então não há a menor diferença. Mas por outro lado, se a gente toma apenas este aspecto, a gente incorreria no outro erro, que é por isso que eu digo que didaticamente Jesus foi perfeito. E qual seria o outro erro? Era o de só querer fazer e dizer eu faço para quem eu amo e para quem me trata bem. Então ele, além de colocar no genérico, ele entra para o campo específico. Se você quer ser perfeito, você tem que ser com tudo e com todos, e em todo momento. E ele novamente nos coloca numa posição pedagógica de alta reflexão. Por quê? Porque ele não diz faça como A, faça como B, nem faça como C. Ele diz, estes fazem desse jeito e não é bom, estes outros fazem desse jeito e não é bom. Você deve fazer do jeito correto, se você quer ser perfeito. Mas aí onde é que entra o nosso perfeccionismo? Numa arrumação, num detalhe, numa crítica, num abuso. Aí a gente quer ser perfeito. Quando a gente estuda isso na psicologia, a gente encontra que os perfeccionistas, eles estão quase sempre, na sua grande maioria, associados a altos estados de ansiedade e de depressão. Porque se realmente você nunca está satisfeito, você se torna ansioso, porque você quer a perfeição. E nessa ânsia inalcançável da solução, você cai no estado depressivo. É quando o perfeccionismo se torna patológico. No versículo 19, quando ele diz para o jovem mancebo que tinha tudo e que ainda disse, mas eu rezo, eu cumpro os mandamentos. Jesus disse, então tá bom, mas se você quer ser perfeito, ou seja, porque muita gente acha que porque reza e porque cumpre os mandamentos, acha que já está tudo liquidado. Até porque a nossa psicologia interna, ela nos justifica muitos erros. A gente se desculpa muito fácil. Ah, mas é porque as pessoas não me entendem. Ou seja, a culpa é dos outros, não é você que não está se fazendo entendido. Então a gente se desculpa fácil demais. E aí Jesus então diz, tá bom, então você segue os mandamentos, você cumpre a lei, você ora. Então só falta para você ser perfeito, só falta uma coisa. Venda tudo que tem, dê aos pobres e depois me siga. 3 propostas de lutas interiores. Venda o que tem, a gente pode entender como desfaça-se do que te prende. Porque senão a pessoa diz, mas eu não tenho nem o que vender, eu não tenho nem onde morar. Sim, mas você tem orgulho? Você tem muito ciúme? Você tem muita raiva? Você tem inveja? Desfaça-se disso. Então quando ele diz assim, venda tudo o que tens, tudo, era quase que um absurdo também. Como é que Jesus diz assim, a pessoa então tem que ficar absolutamente sem nada? Bem se vê que não era nesse sentido. Deixe esses sentimentos para os pobres. Que tipo de pobres? Para os pobres que ainda estão cheios dessas misérias. Deixa o orgulho, deixa a vaidade, deixa o ciúme, deixa o egoísmo, para quem quer viver disso. Mas você não está querendo ser perfeito? Então largue tudo isso para eles, e aí depois você ainda venha, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, a proposta de Jesus, ela é ousada por conta disso. Ele não diz, se você fizer tudo isso, eu vou te levar nos meus braços. Ele não diz isso. Você vai ter que fazer tudo isso e depois venha até onde eu estou e continue.
Isso é que é perfeccionismo. Mas a gente interpreta totalmente errado. A gente leva o perfeccionismo para o lado patológico, para o lado doente. Eu acho que alguém aqui deve conhecer alguém que é patologicamente perfeccionista. Essas pessoas não têm sossego, em nenhum momento. Até na hora de deitar, diz assim, não, mas eu não posso deitar desse lado. Porque eu já li que desse jeito eu vou criar uma compressão no meu peito. Pronto. E aí você dorme e quando amanhece no outro dia, alguém pergunta, como é que você passou a noite? Péssimo. Por quê? Porque você passou a noite preso ali bem próximo para não permitir que seu corpo vire para o lado errado. Isso é perfeccionismo. Então, perfeccionismo não é somente querer resolver as coisas bem feitas. E por que eu estou trazendo desse ponto desse jeito? Exatamente porque a gente tem uma interpretação de perfeccionismo muito pontual. É muito assim, é aquela pessoa que quer fazer tudo muito direito, que não perdoa o erro de ninguém, nem perdoa o próprio erro. Mas o perfeccionismo está em todos os estados mórbidos que a gente nutre dentro da alma e que nem se dá conta de que isto é mais um empecilho no próprio desenvolvimento. Então quer dizer que não é para a gente procurar a perfeição. Procurar a perfeição é uma coisa, ser perfeccionista é outra. É exatamente a proposta de Jesus. E olha como eu não sou perfeccionista, eu simplesmente esqueci de ligar o som do YouTube. Eu acho que eles estão com um som péssimo, mas como eu não estou vendo ali se eles estão reclamando ou não, fica desse jeito. Mas quem está lá agora já tem um som melhor. Meu Deus, eu deveria ser mais atento, porque isso não é falta de perfeccionismo, é falta de atenção. Para quem tem tendência a ser perfeccionista, primeira coisa, pense nisso, a perfeição no nosso nível não existe. Se você pensar nisso, você vai pelo menos refrear um pouco a sua tentativa de querer que isto seja alcançável daqui a pouco. Segundo ponto, preste atenção para ver se o seu perfeccionismo está atrapalhando os outros. Porque na hora que a gente está atrapalhando os outros, para onde foi a perfeição? A partir daí a perfeição está comprometida. Ah, mas em compensação o meu tapete não tem 1 grama de poeira. Qual é o preço disso? Ninguém pode pisar no meu tapete. E para que serve teu tapete? Para colocar as pessoas para fora da sala? O que é o perfeccionismo quando a gente leva ele a esse ponto de interferir na vida alheia sem necessidade? Você é perfeccionista? Não tenha medo de críticas, porque o perfeccionista ele morre de medo de ser criticado. E quanto mais ele tem medo da crítica, mais ele quer ser perfeito, mais ele se torna intolerante consigo mesmo. Estipule um prazo para você entregar o que quer que seja, porque o perfeccionista ele fica adiando os prazos porque ainda não chegou na perfeição. Quando eu escrevi meu primeiro livro, eu terminei, para quem já escreveu um livro, principalmente livro de pesquisa, sabe que você não consegue escrever da primeira à última página de uma levada só. Você escreve um pouco, no outro dia você relê, dá um novo ajuste, acrescenta mais um pouco, depois você muda um tanto quanto a ordem, enfim, você vai ajustando. Quando termina tudo que você vai reler, diz, meu Deus do céu, isso aqui ainda não está do jeito que é para ser. Você vai ter que prometer a você mesmo que você vai dar um limite. Bom, eu vou fazer mais uma revisão, terminou. Porque senão, sabe o que acontece? Seu livro nunca vai ser publicado. Porque você vai estar sempre querendo a solução perfeita. Então a gente tem que ter um prazo de validade. Procure fazer bem feito e não perfeito. Parece sutil a diferença, mas é enorme.
Faça bem feito, está ótimo. Ah, mas não está tudo 100%. Na prova que você vai fazer, no exame, no colégio, na faculdade, você passa por média com quanto? Com 7. Vamos colocar alguns mais exigentes que dizem 7,5. 7,5 significa dizer que você tem 25% possibilidades de erro, de falha e de esquecimento, sem nenhum dano. Então, se o próprio regime da humanidade já me permite 25% de erro, e eu passando no topo, por que é que eu tenho que me cobrar 100%? E mais uma última para fechar essa tentativa da gente querer ser perfeccionista. Não se compare. Não se compare. Porque a gente, enquanto tendente a perfeccionista, a gente tem uma tendência muito grande de observar falha na gente. E não observamos quase nunca os acertos. Observamos as coisas ruins e deixamos de fora as coisas boas. Eu posso até acreditar que tem momentos em que você só ter 7,5% ou 75% seja insuficiente. Mas em termos de índole do ser humano, 75% é um altíssimo índice. De memória, de bom relacionamento, de tudo. Um dia uma pessoa que eu estimo muito chegou para mim e disse: Jacó, eu estou muito incomodado. Isso que foi que houve? Olha, nessa minha vida eu lutei muito para nunca ter raiva de ninguém, mas eu estou com raiva de uma pessoa. Eu digo: quantas pessoas você conhece? Olha, para mim atualmente só existe ela. Eu digo: quer dizer que eu já não conto? Não, Jacó. É porque eu estou com essa pessoa na minha cabeça o dia todo. Eu digo: então eu quero lhe dissolver do seu pensamento. Você gosta muito dessa pessoa, porque você está desprezando todas as outras para só valorizar esta. Você está sendo absoluto no que não presta. E você está falhando com todos os outros. Quantas pessoas você gosta e quer bem? Jacó, só tem esta pessoa que eu não gosto. Está vendo? Você está fixado nesta única pessoa. Não estou lhe perguntando desta, eu quero saber das outras. Jacó, você não entende, é porque é muito ruim quando a gente... Pois é. E enquanto você se fixar só nesta, você vai apagar todas as outras que te dão felicidade. Acorda, criatura. Quantas vezes a gente faz isso no dia? Várias. Se a gente vai dirigindo, alguém no trânsito faz uma barbeiragem na nossa frente, a gente leva meia hora e às vezes quando chega para onde vai, diz: você não sabe o que é que me aconteceu, um idiota. Ou seja, a gente está lá no momento errado do trânsito e o restante do percurso parece que não contou de nada. Não é possível. Eu estou com um problema na minha casa que eu acho que vou me separar. O que foi que houve? Eu já disse que não gosto de ovo mole. Minha mulher insiste em fazer ovo mole. Vou me separar. Separe para você ver o que é bom para tosse. Porque se o seu problema de relacionamento é um ovo que está mole ou está duro, é melhor você sair mesmo. Agora saia e nunca mais se junte com ninguém. Porque pode ser que outras coisas sejam mais graves do que um ovo mole. Mas ela não poderia aprender? Eu acho que ela já aprendeu. Ela está querendo é que você aprenda que ela não é sua escrava, que ela não está 24 horas à sua disposição e que se você quer bem frito, você se levante e vire o ovo na frigideira. Mas o meu perfeccionismo não permite. Não, isso aí tem outros nomes, que não vamos entrar agora na relação. De forma que é isso. A gente tem muitas coisas no nosso dia a dia que a gente sofre desnecessariamente, querendo ser perfeitos. Quer ser perfeito? Se desfaça de tudo que você tem e siga. Mas Jesus já morreu, pois é.
mas ele continua falando ao nosso ouvido. Só para não deixar passar, se alguém ainda pensa em se inscrever no seminário presencial que vamos ter aqui em janeiro, a partir do dia 14 de janeiro, até o dia de hoje há um desconto interessante. Então vocês entrem lá na www.jacomelo.com e aproveitem, tá bom? Se não, em dezembro ainda tem um desconto bem menor, mas ainda tem. Vamos agora fazer a nossa oração de encerramento, convidando os nossos magnetizadores para virem fazer a magnetização das águas, a magnetização coletiva, melhor dizendo. E vocês que estão no YouTube, no Instagram, no Facebook, se quiserem, aproveitem agora para magnetizar suas águas. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, como já dizemos desde que iniciamos este nosso encontro desta manhã, somos muito agradecidos pela vida e por todas as bênçãos. E também agradecemos porque sempre temos momentos de reflexão que leva a todos nós a pensarmos melhor sobre os nossos valores íntimos, sobre os valores que precisamos desenvolver e aqueles outros que urgem ante a necessidade de se calarem. Favorece-nos, Senhor, com esta lucidez de identificarmos tudo o que seja bom e útil para as nossas vidas. Neste momento, os nossos magnetizadores começam a magnetização coletiva e evocamos os espíritos amigos, os orientadores deste trabalho no mundo espiritual, os enviados do mundo maior, para que juntos ofereçamos os melhores fluidos para benefício de todos. Que estejamos com o coração aberto, com a mente aberta, para absorvermos o melhor destas energias, desta magnetização coletiva. Jesus, divino amigo, esteja o teu evangelho a se transformar em bênçãos, tocando-nos o coração, fortalecendo-nos o bom ânimo. Que estes fluidos dos nossos companheiros encarnados e os fluidos do mundo espiritual, juntos, fortaleçam tudo aquilo que precisamos em nós para seguirmos mais harmoniosos. Deus Pai amado, que as tuas bênçãos se estendam sobre todos nós e sobre todos aqueles a quem nos vinculamos. Que levemos conosco esta boa magnetização desta hora. Que assim seja. Os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas e nós vamos encerrando aqui, desejando a todos que a gente viva mais uma feliz quarta-feira. Um grande abraço.